Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café. Eu sou Alisson Paes e neste vídeo nós vamos começar a estudar e implementar operações com matrizes. Então, como é de praxe aqui na série Matemática com Python, nós vamos primeiro ver a matemática, os conceitos por trás do assunto que vamos estudar e depois vamos implementar tudo isso em Python. Então, nosso objetivo hoje é ver as operações de adição e subtração. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você, que ainda não se inscreveu no canal, a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você também pode curtir a página Python Café no Facebook, além, é claro, de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. Então, em um vídeo anterior, nós vimos como nós podemos representar matrizes em Python, com uma lista de listas. E aí eu te mostrei também como é que você podia colocar os números, os elementos, as entradas da matriz dentro do seu programa. Seja pedindo para o usuário digitar um a um com a função input, ou lendo a partir de um arquivo de texto que já tem todos os números que você deseja ter como entradas da matriz. Tá? Então, agora que a gente já consegue construir uma matriz dentro do programa, vamos ver como é que nós podemos realizar as operações de soma ou adição, e subtração com duas ou mais matrizes. Então vamos dar uma olhadinha aqui no quadro para a gente começar nosso estudo. Eu já coloquei aqui para a gente duas matrizes, a matriz A e a matriz B. Ambas têm 3 linhas e 2 colunas. E nós queremos calcular qual que seria o resultado de A mais B. E aí a operação de soma ou adição é muito boa para a gente começar, porque ela casa bem com a noção intuitiva que você pode ter ao se deparar com essa situação. Como assim, Alisson? Então aqui a gente tem duas matrizes que têm as mesmas dimensões, ou a mesma ordem. Então tanto a matriz A quanto a matriz B tem 3 linhas e 2 colunas. Uma coisa que em algum momento pode passar pela sua cabeça é, olha, por que a gente não pega e soma esses elementos que estão nas mesmas posições, nas posições correspondentes em uma matriz e na outra? E é exatamente isso que a gente precisa fazer para calcular a matriz resultado dessa soma. Tá? Então ela também vai ser uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas, e cada elemento, então o primeiro elemento aqui na primeira linha e primeira coluna vai ser igual à soma do elemento que está na primeira linha e primeira coluna da A com o elemento que está na primeira linha e primeira coluna da B. E assim sucessivamente, tá? A gente vai fazer para cada posição correspondente, vai encontrar a soma desses elementos. Então aqui, 3 mais 2, 5. 4 mais 3, 7. E aí, vem para a linha de baixo. Menos 1 mais menos 7 dá menos 8. 5 mais 7, 12. E aí, finalmente, na última linha, nós temos 8 mais 0, 8. E 0 menos 4, mais menos 4, igual a menos 4. Tá? Então, nós estamos fazendo a operação de adição, tanto entre números positivos como números negativos também. Então, aqui, na segunda linha, nós tivemos menos 1, um número negativo, somado, mais menos 7, um número negativo. E aí, a gente teve menos 8 como resultado. Tá certo? Então, é bem tranquilo, tá, calcular esse resultado. Você olha aqui, você já sabe fazer essa operação de adição entre números naturais, números inteiros, números reais, e aí você só vai transportar essa ideia para cada uma das posições da matriz de resultado. Tá? O que você pode pensar aqui como detalhes a mais, coisas que tem de diferente, são específicas para a matriz? É o fato de que se as matrizes não têm a mesma ordem, ou seja, se uma delas tem um número de linhas e a outra tem um número de linhas diferentes, por exemplo, ou de colunas diferentes que da primeira, você não consegue somar. Tá? Então, não por acaso eu coloquei aqui duas matrizes que têm 3 linhas e 2 colunas. Se eu tivesse colocado aqui A do jeito que ela está e eu modificasse alguma coisa na B, em termos de, adicionar mais uma coluna, a B fosse quadrada 3 por 3, eu não ia conseguir somar. Ah, mas não tem como manter aquela última coluna sem alterar e tal. Não, a soma está definida para matrizes dessa maneira. Se elas não têm a mesma ordem, você não consegue somar, tá certo? Elas poderiam ter o mesmo número de linhas e colunas, pode ser uma matriz quadrada? Pode, sem nenhum problema, desde que a outra que você vai somar também tenha o mesmo número de linhas e colunas da primeira. Tá? Então essa é a restrição forte que a gente tem em relação à operação de soma com matrizes. Elas têm que ter a mesma ordem, mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. Tá? O que mais que a gente pode ver aqui que é interessante? A gente pode começar a pensar em termos de propriedades dessa matriz, dessa soma de matrizes. Então aqui, uma propriedade que a gente já viu implicitamente é o fechamento, que você tem lá na adição de números reais também. O que é isso? Quer dizer que o resultado dessa operação de soma
pertence ao mesmo conjunto, né? Ele é parecido com as parcelas que estão ali. Então a gente somou duas matrizes e a gente obteve como resultado uma outra matriz, tá? E que tem a mesma ordem também. Então se você olhasse assim, tem o conjunto das matrizes 3 por 2, você somou dois elementos desse conjunto e obteve mais uma matriz também 3 por 2. Legal? Então fechamento. Outra propriedade que você pode pensar, que dá para ver aqui, é a comutatividade, tá? Então, o que é a comutatividade? A ordem, né, das parcelas não altera o resultado final. Então, se eu tivesse somado aqui, deixa eu trocar de cor, tivesse somado aqui B mais A gente teria como resultado também essa matriz que tem 5 e 7 na primeira linha, menos 8 e 12 depois, e 8 e menos 4, tá certo? Por quê? Porque se eu trocar a soma aqui, né, eu somei 3 com 2 para chegar ao 5, se eu somar 2 com 3 dá a mesma coisa. E se eu olhar para cada uma daquelas posições também, só estou invertendo a soma de números simples, assim. Então, é comutativo também. Associatividade. Se você não se lembra o que é associatividade, ela começa a aparecer quando a gente tem uma terceira matriz. Então, vou dar uma limpada aqui para a gente poder enxergar um pouquinho. Pronto, então a associatividade ela nos diz o seguinte: se eu tenho três matrizes agora, A, B e C, eu desejo realizar a soma entre as três, né? Eu posso tanto associar B com C, né? Somar A com o resultado de B mais C, ou somar primeiro A mais B e depois somar com C, tá? Tanto faz a forma como eu associo essas somas, porque eu vou ter que fazer primeiro, né, 2 a 2, não consigo fazer as três juntas. Então, tanto faz a forma como eu associo essa soma, o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, também é mais um reflexo do que a gente já vê com a propriedade de adição lá nos números reais. Então, tanto A mais B mais C como A mais B mais C vão dar o resultado. 3 mais 2 mais 1 dá 6. Aí, continuando aqui a primeira linha, a gente tem 8. E aí, assim por diante, certo? E aí, o que tem mais de propriedades aqui? Uma delas é o elemento neutro, tá? Que você também tem lá na adição dos números reais, que é o zero. Se eu somar o zero a qualquer outro número, eu não altero o resultado, certo? E aí aqui o elemento neutro vai ser uma matriz nula, certo? Então se eu estou somando matrizes 3 por 2, eu vou ter uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas também, só que todos os elementos são zero. Tá vendo? Esse Dzinho aqui é o nosso elemento neutro, matriz nula. E por último, nós temos a propriedade da existência do oposto aditivo ou inverso aditivo, que para te mostrar eu vou ter que apagar aqui um pouco, tá? Para não ficar abstrato eu só falando, eu vou te mostrar de fato. Então, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Agora sim, então o oposto aditivo, você pode pensar nele da seguinte forma. Pega essa matriz B aqui, né? Então, o oposto aditivo de B vai ser a matriz menos B. Tá? Que é o quê? Que é o resultado de você negar, trocar o sinal de todo mundo que está ali dentro de B. Então 2 vira menos 2, menos 7 vira 7, 0 continua sendo 0, certo? O menos 4 vira 4, menos 7 na outra coluna e menos 3 aqui, tá? E aí qual que é a graça desse elemento? É que B mais o seu oposto aditivo, que é o menos B, resulta em quem? No nosso elemento neutro, aquela matriz também 3 por 2 que tem todos os elementos zero, certo? 2 mais menos 2, 0, 3 mais menos 3, 0 e assim sucessivamente. Legal? Então essas são as propriedades que nós temos para adição de matrizes, tá? A subtração a gente vai ver lá no código, porque você vai ver que a subtração é basicamente a soma entre uma matriz, né? A primeira matriz se mantém inalterada e você soma ela com o oposto aditivo da segunda matriz. Tá certo? Então você inverte o sinal de todo mundo que está lá na outra e soma. Assim você consegue reaproveitar a soma para fazer a subtração, né? É bem isso que a gente faz, no fundo, quando subtraímos números reais, certo? E aí o que você tem que prestar atenção é que nem todas essas propriedades vão se manter, certo? Não é mais comutativo, por exemplo, você realizar a subtração, porque A menos B é diferente de B menos A, né? Pode ser diferente de B menos A. Então vamos lá para o código para a gente entender como é que a gente pode implementar essas operações em Python. Legal? Pronto, galera. Então aqui está o nosso código do vídeo anterior, aquele sobre representação de matrizes, tá? Nós vamos criar um novo arquivo que eu vou chamar de operações.py, que a gente vai escrever mais operações do que apenas a soma ou a subtração, tá?
E aí aqui eu vou definir uma função chamada somar, que ela recebe como argumentos o quê? Duas matrizes, né? Que a gente vai conseguir somar duas matrizes, eu vou me referir a elas como A e B. E aí eu quero retornar como resultado uma terceira matriz que eu vou chamar de C. Tá? Então eu preciso calcular os valores dessa matriz. Eu já sei que as matrizes são representadas como listas de listas, certo? Então já vou iniciar a matriz C aqui com uma lista vazia e a gente vai calcular cada uma das suas linhas aqui dentro. Tudo certo? Legal. Agora, o que a gente precisa fazer? Então, a primeira verificação que a gente fez quando estávamos olhando lá no quadro era verificar se A e B têm a mesma ordem. Porque se elas não tiverem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, eu não consigo somar. Então, vamos verificar se A e B têm a mesma ordem. Como é que a gente pode calcular o número de linhas, N linhas de A? Vai ser igual ao tamanho de A dessa forma. Aí como assim, Alisson? Então eu vou trazer aqui do nosso representação de matrizes essa representaçãozinha aqui para a gente dar uma olhada, tá? Então a matriz é uma lista de listas. Cada uma dessas listas internas aqui representa uma linha. Então quantas linhas eu tenho? Exatamente o número de elementos da lista mais externa, né? O próprio A. Então isso aqui é o número de linhas. Legal. E o número de colunas é o quê? É igual ao tamanho de uma lista interna dessa, qualquer uma delas, certo? Cada linha tem que ter o mesmo número de colunas. Então a gente pode escolher para número de colunas, n igual a igual a o tamanho de alguma linha, por exemplo, a primeira linha de A, legal? E aí para o B, a mesma coisa, tá? Então vou cortar aqui para ficar mais rápido. Pronto, e aí eu coloquei aqui na mesma linha, né, número de linhas de A e de B e número de colunas de A e de B. E eu quero verificar, então, se n linhas de A é igual a n linhas de B e n cols de A é igual ao número de colunas de B. Tá? Então, se elas têm o mesmo número de linhas de colunas, têm a mesma ordem, eu posso realizar a soma, posso somar. Caso contrário, eu não posso somar. E aí eu vou dar uma resposta aqui para o usuário, por exemplo, matrizes não têm a mesma ordem. Tá? Então aqui seria o caso da gente lançar um erro, né? Uma coisa que a gente chama de exceção no programa, mas a gente não viu isso ainda, então vou fazer dessa maneira aqui. Vou só exibir na tela as matrizes não têm a mesma ordem e aí a gente vai acabar retornando a C sem calcular as suas linhas. Vai ser uma lista vazia. E o usuário consegue verificar depois lá, se a lista é vazia, então a operação não foi bem sucedida. Legal. Como é que a gente pode calcular, então, cada elemento de C? Então, uma coisa que a gente tem que fazer é percorrer todas as posições da matriz. A gente teve que percorrer essas posições no vídeo anterior. Então, para percorrer todas as posições da matriz, a gente vai precisar fazer dois for, né? Duas repetições. Uma sobre as linhas e outra sobre as colunas, né? Então, linhas e colunas, beleza? Então, para um índice I no número de linhas, e aí eu posso escolher tanto de A ou de B, porque se eu estou fazendo essa soma é porque é igual, né? Então, para o número de I nessas linhas, vou fazer qual repetição? Andar pelas colunas, tá? E aí eu quero fazer algo com a seguinte cara, pegar o elemento de C, que está na linha I e coluna J, certo? E dizer que ele vai ser igual ao elemento de A, que está na linha I e coluna J, mais o elemento de B, que está também na mesma linha e mesma coluna. Foi exatamente isso que a gente fez lá no quadro. Pegar elementos que estão em posições correspondentes, somarem e colocar como resultado na posição correspondente também da matriz de resultado. Tá? Qual que é o problema aqui? O problema é que essa posição ela ainda não existe na matriz C. Ainda não existe na matriz C, porque a matriz C está como uma lista vazia. Então, antes de começar a mexer na coluna, né, e andando nas colunas desta linha, nós vamos criar essa linha lá na C, certo? Então, a gente vai chegar aqui na C e vai mandar adicionar uma linha. Vamos adicionar uma linha aqui. E essa linha ela vai ser o quê?
ela vai ser uma matriz, certo? Uma lista, já que as nossas linhas são as listas aqui mais internas. Ela vai ser uma lista que tem inicialmente 0, tá? Já que tem que escolher algum valor, vamos botar 0 ali. Quantas vezes? O número de colunas vezes. Então ela é uma lista que tem quantos elementos? O número de colunas desse resultado, e cada um desses elementos tem o valor 0, certo? Então a gente cria ela aqui e adiciona aqui embaixo. Aí agora, quando eu entrar aqui, C vai ter pelo menos essa linha, né? Entrei com I igual a 0, né? a primeira linha. Criei, quando chegar aqui, 0, 0 já existe, 0, 1 também, 0, 2, até 0 o número de colunas, menos 1. E aí vai voltar aqui, vai criar a próxima linha, vai adicionar. Então a gente vai construindo essa matriz linha a linha, certo? E aí, então, não precisa alterar nada aqui, né? Vai retornar C. Então, num caso, C foi construída linha a linha, foi retornado OK. No outro caso, quando caiu aqui no else, a gente retornou C da maneira que ela foi construída aqui no começo, inalterada, uma lista vazia. Legal? Então, essa é a operação de soma. Será que a gente consegue testar isso agora? Vamos lá para o modo interativo do interpretador. Vou fazer algumas matrizes aqui basiquinhas para a gente, tá? Cortar para não perder tempo com isso. Vamos lá. Então aqui eu criei duas matrizes para a gente, tá? Matriz 1 e matriz 2 estão aqui no código já. Duas listas de listas, quatro linhas, 3 colunas cada. E aí eu já abri aqui o modo interativo do interpretador, tá? Então vim aqui na minha linha de comando, Python 3, e fiz duas importações. Uma da função exibir matriz, que está lá no nosso código anterior, tá? Eu vou disponibilizar isso para vocês aqui nos comentários. E a outra de tudo que está aqui no operações.py, né? Então, tanto a função somar quanto essas variáveis, matriz 1 e matriz 2, foram importadas, tá? Se você tem dúvidas sobre importação, eu tenho um vídeo aqui sobre import, que é uma coisa muito poderosa para a gente dentro do Python, legal? Então, por que eu importei esse exibir matriz? Porque se eu botar aqui a matriz para a gente ver, né, tanto com print ou assim, a gente vai ver ela na forma de lista, né? Uma lista de listas fica um negócio meio numa linha só, ruim para a gente olhar. Agora, qual é a nossa função exibir matriz, que a gente codificou antes? Aí eu posso utilizar assim, sem problemas, que ele aparece com cara de matriz para a gente, tá? Então, eu exibi a matriz 1 e exibi a matriz 2, e eu quero exibir o que agora? A soma, né? Somar, o resultado de somar matriz 1 com matriz 2. E aí, tivemos um erro. Que erro é esse aqui, que está dizendo que um objeto inteiro não é iterável. Claro, né? Então, se você estava atento, percebeu já que ia dar um erro antes, porque eu estou tentando iterar, né? Passar como se fosse uma lista ali, em cima de um cara que é um número, né? O que a gente precisa colocar aqui? Aqui é a função range, para ela gerar, sim, agora sim, coisas iteráveis para a gente. Então, a mesma coisa aqui, tá? Vou fazer um cortezinho para a gente não perder tempo com aquelas reimportações de novo. Então agora sim, estamos de volta. E uma coisa que eu fiz antes, né? Eu fiz assim, exibição dessa soma, dessa maneira aqui, né? Botei a função dentro da função de exibir, tá? A gente já vai dar uma olhada se isso aqui está correto ou não. Mas uma coisa que você pode estar mais acostumado a fazer, de repente, sei lá, definir uma matriz resultado, botar aqui só como resultado, igual, aí sim você bota somar, matriz 1, vírgula, somar, né? Então, tanto faz, tá? A vantagem disso aqui é que você tem esse valor disponível dentro do seu programa para você continuar somando, por exemplo. Quiser pegar esse resultado e somar com alguma outra matriz ou fazer algum outro tipo de operação. E aí agora eu preciso pedir para exibir o resultado. Então você vê que é o mesmo valor. Vamos ver se está compatível isso aqui, né? Então, 1 mais 10, 11, legal. 6 mais 4, 10. 9 mais 9, 18. Então a primeira linha bateu. Segunda linha, 3 mais menos 5, menos 2. 7 mais menos 7, 0. E aqui o 2 mais 0, 2. Então você pode fazer aí e conferir as outras duas linhas, tá? Você vai ver que esse resultado está correto. A nossa soma, claro, a gente fez um único exemplo aqui, teria que fazer mais para garantir que a nossa soma tá adequada, tá? Mas aí eu garanto para você, tá legalzinho. Então o que a gente vai fazer agora é que a gente tem uma soma funcionando. Vamos tentar fazer a subtração.
eu falei para você que a subtração ela poderia ser vista como a soma da primeira com o oposto aditivo da segunda, certo? Então vamos fazer uma função para calcular esse oposto aditivo, né? Ou inverso aditivo de uma matriz, que é simplesmente negar cada um dos seus elementos, tá certo? Vamos lá, definir oposta. E aí o que ela recebe? Ela recebe uma matriz, eu vou usar o M para representar essa matriz aqui, tá? Então, eu vou fazer algo parecido com o que a gente fez aqui em cima. Agora eu não preciso verificar mais a ordem da matriz, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui a matriz O de oposta, tá? Como uma matriz vazia. E aí eu tenho que passar por todas as linhas, né? E colunas da nossa matriz M. Então, passando por todas as linhas e colunas da matriz M, o que eu vou fazer? Antes de analisar as colunas em uma dada linha, eu crio essa linha. Então, a linha vai ser igual, vamos criar com 0, vezes o número de colunas, que é esse aqui. Legal. Então, agora eu não salvei numa variável aqui em cima, botei um negócio desse jeito, né? E eu tenho que adicionar, né? O.append linha. Legal. E aí aqui eu vou fazer o quê? Quem está na posição da linha I e coluna J vai ser igual a negação, né? O menos quem está na linha I e coluna J da matriz que entrou. Finalmente, retorna o Ozinho. Então esse nome O pode ser um nome um pouco ruim, porque parece com 0, né? Se você quiser escrever oposto, algum outro nome para essa variável, você pode. Eu acho que eu vou chamar de op. Tá. Assim. Pronto, não aparece mais aqui não? Não. Então essa é a matriz oposta. Tá? O que a gente vai fazer então para subtrair? Def subtrair vai ser a função que recebe duas matrizes e retorna o resultado da soma de quem? Da primeira, inalterada, com a oposta da segunda. Então assim a gente evita reescrever um código que vai simplesmente, né, fazer isso aqui com um menos aqui, né? E a gente fica com essa função extra de calcular a oposta que pode nos ser útil em algum outro momento. Legal? Então, vamos testar isso aqui também. Vou fazer um cortezinho aqui para eu ter que reimportar, tá? Não adianta, eu escrevi uma nova função ali no arquivo, mesmo salvando e tal, eu preciso reimportar tudo aqui dentro. Então, estamos aqui. Vamos fazer o primeiro teste de olhar quem seria a matriz oposta de uma delas. Então, vamos olhar aqui, exibir matriz oposta da matriz 2. Tá batendo aqui, né? 10 menos 10, 4 menos 4, 9 menos 9, menos 5, 5, ó. Legal. Então calculou a oposta corretamente. Agora vamos subtrair, né? Vamos pedir para exibir matriz, subtrair a matriz 1 menos matriz 2. Tá? Então agora a gente tem que dar uma olhadinha aqui, cuidado. 1 menos 10, menos 9, ok. 6 menos 4, 2. 9 menos 9, 0. Mais uma linha aqui, vamos pegar essa penúltima. 8 menos 0, 8. Menos 8, menos 2. Eita, é isso, menos 8 menos 2. Menos 10 e 0 menos 12. Opa, 0 menos 12, aqui, dá 12, tá? Então, um pouquinho difícil de olhar ali no terminal, né? Tem que fazer o olho acompanhar em cima e embaixo, mas você pode fazer isso com calma aí na sua casa e olhando num papelzinho e ver que tudo isso aqui tá batendo. Legal? Ufa! Conseguimos realizar as operações de soma e subtração
com matrizes, de quebra fizemos essa função que calcula a matriz oposta também, né? Isso vai ser útil à medida que a gente continuar realizando outras operações e aprendendo mais sobre matrizes, tá? Matrizes são muito úteis dentro da computação, mas muito úteis mesmo, tá? Eu pretendo fazer alguns vídeos futuramente com algumas aplicações, por exemplo, dentro de imagens, né? Então uma imagem ela é representada no computador como uma matriz, que no fundo é isso, essa questão de lista de listas, né? E eu espero que você tenha gostado do vídeo, né? tenha aprendido também. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão aqui para conteúdo do canal, alguma coisa que você queira falar, você pode deixar aqui nos comentários, que eu estou sempre acompanhando, tá certo? Muito obrigado e até a próxima!